Se você sente que está atrasado na vida, talvez você esteja olhando para o lugar errado. E eu falo isso porque eu também me sentia dessa forma. Eu olhava outras pessoas produzindo conteúdo, crescendo na internet, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu pensava, cara, por que que eu não consigo? Por que que eu não consigo gravar? Por que que eu não consigo produzir esse conteúdo também? O que que eu estou fazendo de errado? E na internet, né, tudo muda muito rápido e parece que a gente vai ficando para trás. Só que ao mesmo tempo, a minha realidade mudou. Hoje eu já não tenho o tempo que eu tinha antes. Quando eu achava que eu não tinha tempo para gravar vídeo, né, que eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha tempo sim. Eu só não coloquei como prioridade a gravação dos vídeos, por exemplo. E hoje, que eu realmente não tenho tanto tempo assim, já que agora eu tô com uma filhinha pequena para cuidar, eu tenho que ter tempo, né? Eu tenho que arrumar um tempo. Então eu preciso me adaptar, né? Eu preciso organizar a minha rotina para poder colocar como prioridade, por exemplo, a gravação do vídeo, que é um dos objetivos que eu tenho esse ano. A gente cresce acreditando que existe um tempo para tudo, um tempo certo para produzir, para crescer, para dar resultado. Tipo, com 20 anos você tem que estar começando. Com 25 você tem que ter tudo estruturado já. E com 30 então você já deve ter chegado lá. Mas não é assim que funciona. Quem dera se fosse assim. A vida não funciona dessa forma. E a vida muda no caminho. Ninguém fala sobre isso. Às vezes você está numa fase que você precisa se adaptar, mudar o ritmo que você está para conseguir fazer o que precisa ser feito, né? Cada fase da nossa vida é de uma forma. E isso não é certo ou errado. A gente só precisa se adaptar e nos organizar dentro dessa nova fase para poder dar conta, né, do que a gente quer, do que a gente coloca ali como prioridade para nossa vida. Não adianta a gente querer ter o mesmo ritmo de antes, querer fazer 1000 coisas que nem a gente fazia antes, quando a gente tinha tempo, né, por exemplo. E ninguém fala que às vezes você tá numa fase da sua vida que você precisa diminuir o ritmo, mudar o ritmo. Talvez você não tenha tanto tempo quanto você tinha antes, ou talvez agora você tenha mais tempo do que tinha antes, então você precisa realmente ajustar, né, os seus objetivos, o que você realmente quer fazer, para o momento de vida que você está atualmente. Eu estava querendo manter um ritmo de vida que eu tinha antes, né? Então, assim que eu ganhei minha filha, eu pensei, beleza, eu ganhei minha filha, agora eu posso voltar a fazer o que eu fazia antes, né? Produzir da forma que eu produzia antes. Só que não é bem assim, não. Então, realmente tudo mudou. E na minha cabeça, eu estava querendo colocar em prática os meus planos antigos, sem ter adaptado eles à minha nova vida, né, à minha nova rotina. Eu queria continuar com os mesmos projetos, as mesmas ideias, sendo a minha versão antiga. E eu me cobrava muito. Só que o problema não está na fase da vida, né, que você está atualmente. O problema é você se cobrar como se nada tivesse mudado, sendo que tudo mudou. Para mim, foi o nascimento da minha filha. Para você pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, um relacionamento, pode ser qualquer coisa. Só que mudança é mudança, vai ter um impacto na sua vida. E o que mais acontece? A gente trava. E a gente trava não por falta de tempo, mas por não aceitar a fase de vida que a gente está agora. A gente quer fazer tudo igual antigamente, não é mais assim. Só que naquele momento eu não conseguia fazer isso. E isso é muito doido, porque você sabe o que você tem que fazer, mas de alguma forma você não consegue, né? Você trava, você fica parado e tudo ao seu redor anda, né? A vida passa e você não consegue realmente sair do lugar. Nos primeiros dias com a minha filha, eu ficava pensando, era para eu estar produzindo mais, era para eu estar trabalhando mais, era para eu estar fazendo mais. Em vez de estar ali curtindo, realmente aproveitando os primeiros dias, esses primeiros momentos com ela, que vão passar muito rápido, que passaram muito rápido. E aí você entra num ciclo infinito de se culpar, de se cobrar e de se travar. Então você realmente fica estagnada, né? Você não consegue dar o próximo passo. E o que você deve fazer nesse momento, né, para isso não acontecer? Você não trava porque você não sabe o que fazer. Você trava porque você não aceita da onde você precisa começar agora. E pensar dessa forma foi o que ajudou a virar uma chavinha na minha cabeça, para eu poder aí sim começar a executar, né, as tarefas que eu precisava executar. Eu parei de me perguntar, e se, né? E se eu tivesse gravado antes? E comecei a me perguntar, beleza, agora eu não tenho muito tempo, mas o que eu posso fazer com o tempo que eu tenho? Né? Como que eu posso fazer? Quais serão minhas prioridades? Tá, eu não consigo fazer tudo o que eu planejei, mas o que eu consigo fazer agora? Do que eu tinha planejado, eu posso realmente colocar ali algumas prioridades e tentar começar por elas, né? Fazendo uma coisa de cada vez.
Ou até mesmo, eu me perguntei, se eu não consigo ter a rotina perfeita agora, o que será que cabe na minha vida nesse momento? Agora eu não consigo produzir tudo. Então, qual será o meu próximo passo em prol do meu objetivo? Então, fazendo essas perguntas, a gente consegue ter uma direção melhor, né? A gente consegue ter ali um direcionamento melhor do que a gente quer e de como alcançar os nossos objetivos. Hoje eu entendo que aceitar a fase que você tá não é desistir. Não é desistir dos seus sonhos, não é desistir dos seus objetivos. É você parar de lutar contra a realidade e começar a agir dentro dela. Faça para você agora essas perguntas que eu acabei de fazer e responde com sinceridade. Eu garanto que vai te dar um direcionamento muito claro dos seus próximos passos, né? Do que você deve fazer para poder mudar de vida, né? Realmente, se você tá nessa situação onde você se sente travado ou perdido, isso vai te ajudar. E isso tudo porque no final o problema não era a falta de tempo. O problema é a gente querer viver uma fase de vida, né, que a gente não tá mais lá. É a gente querer viver uma vida que não é nossa. Né? Em vez de a gente realmente estar presente ali na realidade, a gente está sonhando com algo que não aconteceu ou algo que já passou. Então lembre-se, você não está atrasada. Você só está tentando viver uma vida que não existe mais. Você está em uma nova fase. E tá tudo bem isso. Nós podemos mudar e nós conseguimos nos adaptar. E se você também está passando por mudanças, né, se adaptando, entrando ali numa nova fase de vida, deixe aqui nos comentários escrito bem assim, é só uma fase, para eu saber que eu não tô sozinha. E se você ficou até o final, deixa o seu like no vídeo. E é isso, até a próxima, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!